E é claro, esse é o principal tema dos nossos comentaristas esportivos, João Pedro Melo, Júlio Silva. Boa tarde, bem-vindos. Botafogo já trocou de técnico, nem perdeu tempo, né, João? Boa tarde para você. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Júlio. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Correio Esporte. Pois é, Botafogo agiu rápido, logo depois da derrota... logo depois do empate. Saiu com uma derrota para o Egert, né, que terminou, enfim, sendo demitido. Mas logo depois do empate contra o 13, já ficou aquele clima, né? O Moisés Egert disse que ficaria ali, indo pro vestiário, mas o clima mostrava outra coisa. E o Botafogo agiu rápido, não só para demiti-lo, quanto para trazer alguém. E aí mudou totalmente o perfil desse treinador, né? Trouxe um Francisco Diá, surpreendeu muita gente, mas quis apostar num perfil de um treinador que conhecesse o futebol paraibano. Acho que o resumo é que o Botafogo precisa ganhar jogos do Campeonato Paraibano para ontem. Tá? Fez 3 jogos e ainda não conseguiu vencer. Então o Francisco Diá chega rápido, ontem mesmo já estava lá na Maravilha do Contorno, já estava comandando a reapresentação após o empate. Então é um cara que já está aí arregaçando as mangas para trabalhar, porque quinta-feira agora já tem jogo contra a Queimadense e o Botafogo precisa dar resultado. Pois é, Júlio, eu nunca tinha visto isso. Um treinador saiu sem perder, também não ganhou. Também não ganhou, pois é. Boa tarde, Serginho, boa tarde, João, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Pois é, não venceu, mas também não ganhou. Então, realmente, alguma coisa estava... Ele realmente o trabalho dele não vingou no Botafogo, né? Como se pode dizer. Ele teve todo o tempo de pré-temporada para montar o time, para treinar o time. Chegou no campeonato, realmente a qualidade do jogo que o elenco do Botafogo tem apresentado não tem agradado a torcida, não tem agradado quem assiste, né? Nós, jornalistas, nem a própria direção, né? Enfim, foi uma decisão, eu acho que foi uma decisão acertada, essa troca de comando, e chega aí um técnico que é muito experiente, né? Já teve passagens pelo futebol paraibano, foi campeão paraibano com o Campinense, inclusive, e estava no Ferroviário do Ceará, né? Disputou a Série C ano passado, enfrentou o Botafogo, enfrentou o Campinense também, eu acho que ganhou do Botafogo, não estou lembrado agora o placar. Mas, enfim, Diá vem trazer essa experiência, né, sua experiência para o elenco do Botafogo, e talvez ele possa realmente extrair algo de melhor desse elenco que está aí, né, do Botafogo. Mas eu acredito também que a diretoria deveria buscar mais reforços também, deveria começar a mexer algumas peças aí, porque eu sinto que parece que o pessoal meio que se acomodou, né? Tá ali, tipo, beleza, eu vou jogar um jogo ali, outro acolá, e vou fazendo o meu, mas você vê, assim, pela atitude dos jogadores, que eles não estão realmente encontrando, né, as soluções, né, dentro dos jogos. A gente viu aí nesse jogo contra o 13, realmente, teve chances claríssimas como essa. Teve outras grandes chances que o Botafogo teve durante o jogo, mas se você for olhar assim no geral, o Botafogo não conseguia criar jogadas, o Botafogo não conseguia trocar muitos passes por muito tempo, né? Enfim, não tinha qualidade, não apresentava qualidade no jogo, e se espera que com essa mudança agora venha a mudar de patamar, e realmente tem que ser uma mudança e de urgente, postura, né? Devido à classificação. Eu lembro do Diá, acho que foi um jogo aqui, foi Sampaio Corrêa e Botafogo. O Botafogo estava ganhando de 2-0 e Diá, técnico do Sampaio Corrêa, conseguiu virar esse jogo para 3-2. Eu vou complementar já com uma pergunta para você, João, porque o seguinte, o Egert esteve aqui, fez parte da montagem desse elenco todo que durou 4 jogos, 5, né? 4, 5, sei lá, 4, 5 jogos, e agora tem um novo comandante. É difícil, Serginho, é difícil porque a gente falava isso na mudança da temporada passada para essa, né? Como o Botafogo precisava e ainda precisa de um diretor de futebol. Um cara para participar dessa montagem de elenco e para ser cobrado quando o elenco apresentasse falhas. Não teve esse cara. O elenco foi montado pelo Egert, então ele teve ainda mais esse poder, digamos, entre aspas. Porque ele participou, ele trouxe os jogadores que ele entendia ali nas características que ele precisava para montar o time dele. Como o Júlio falou, ele teve uma pré-temporada e ele não conseguiu. Lógico, é cruel começar uma temporada tendo uma decisão de Copa do Nordeste. Ele não conseguiu se classificar, isso já pesa.
E depois, além de não conseguir vencer, não conseguir segurar os resultados contra Souza e contra Campinense, ele teve uma semana do jogo contra o Campinense para o jogo contra o 13 e não conseguiu apresentar melhoras. E o 13 é um time que também pecou ofensivamente, poderia ter feito algum gol no Botafogo, teve chances. A gente tá vendo aí momentos em que o 13 foi para cima, tinha posse de bola. É isso aí mesmo. Esse lance, é claro, né? Que o Yamada não conseguiu empurrar. E a gente lembra daquele 13 Auto Sport, né? Que foi um jogo aberto e o Auto Sport conseguiu fazer 2 gols no 13, o Botafogo não conseguiu. Então, faltou, de fato, o time evoluir nessa semana de trabalho e mostrar para o torcedor que poderia ganhar. Porque quando a gente assistiu o jogo, a gente não imaginou que o Botafogo poderia ganhar do 13. Então, termina um 0-0 amargo, que culmina nessa saída do Moisés. E agora, como você disse, o Francisco Diá vai pegar um elenco montado pelo outro treinador. Eu concordo com o Júlio, acho que algumas peças pontuais precisam chegar. Acho que o William Kaifer, o volante que chegou, já é nessa pegada de entender que, enfim, alguns jogadores precisam chegar para brigar pela titularidade. Alguns jogadores que estão no elenco precisam de uma chacoalhada. E acho que o perfil do Diá, além de ter o conhecimento no Campeonato Paraibano, que eu acho importantíssimo que tenha sido escolhido um técnico conhece com bem esse o futebol perfil. nordestino. Exatamente. Ele que foi campeão, como o Júlio falou, passou aqui pelo Campinense 2015, 2016, levantou taça do Campeonato Paraibano. O Botafogo precisa voltar a jogar a final e tentar vencer, porque eu tenho dito isso aqui e seguirei dizendo. Na final contra o 13 do último estadual, contra o Campinense, o Botafogo, em momento algum, parecia que ia ser campeão. O Campinense dominou os 2 jogos. Então o Botafogo também precisa jogar para ser campeão. Acho que o Diá é bom nisso e bom em dar essa chacoalhada que o elenco precisa. O Roberto Fernandes foi outro nome que, ali no começo da manhã de segunda-feira, ganhou força, mas tinha um pedido um pouco mais alta e não conhece tanto o futebol paraibano, conhece o futebol nordestino, como o Diá também conhece. E era outro cara desse de dar uma chacoalhada, de chegar no elenco e acordar todo mundo. O Diá acho que vai conseguir isso. Também tem um tempo curto de trabalho, né? Porque já pega Queimadense agora. Quinta-feira. E se a gente pegar o recorte, agora o Botafogo joga contra times sem divisão. Queimadense, vamos lá, Auto Sport, joga também contra o CSP, contra o São Paulo Cristal. Fecha o campeonato contra o Nacional, um jogo dificílimo fora de casa. Não pode deixar para decidir na última rodada, também tem isso. Mas esses times vão jogar bem fechadinhos, né? Contra o Botafogo. Se a gente parar para pegar um parâmetro desses 3 primeiros jogos, foram 3 clássicos, né? Os 2 contra os times de Campina e um contra o Souza, que os times também foram para cima. Que cada um ali propôs o jogo também. Nos jogos contra Queimadense, Auto Sport, o Botafogo não vai encontrar isso. Então vai ter uma dificuldade a mais. E vai precisar vencer. Então o Diá também não chega numa situação fácil. Mas vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. Beleza. Júlio, jogo já quinta-feira, não vai ter muito tempo não, viu? Não tem. Realmente não vai ter muito tempo para preparar, né? Mas eu acredito que o Diá, com toda a sua experiência, ele já vai tentar, né, estabelecer uma base, fazer uma proposta para o elenco do que ele vai querer, né, como seja o jogo do Botafogo, e vai enfrentar um adversário que já está meio fragilizado também, trocou de técnico, né, chegou o Hélio Cabral, se não me engano, para o comando da Queimadense, não está fazendo lá uma boa campanha no campeonato, então o Botafogo ele tem que aproveitar essas oportunidades, e como o João falou, realmente vai enfrentar outros times que não estão lá tão bem na tabela, né? Enfrentou o Souza, foi uma pedreira. Enfrentou o Campinense, que foi outra pedreira. O 13, o Santa Cruz, o Moisés também só pegou time. Os jogos foram difíceis, mas acho que o ponto, Serginho, é a falta de evolução. Como o time não conseguiu evoluir e chega no momento em que está na parte de baixo da tabela do Paraibano, precisava dessa mudança. Chacoalhar.